Olá pessoal, meu nome é Rafael Fontes, sou tutor do curso de Licenciatura em Informática da EAD UFGD e compus este vídeo com o objetivo de expor alguns exemplos de estruturas de controle de fluxo, mais especificamente sobre estruturas de decisão da linguagem C, que estamos estudando na matéria de Técnicas de Programação 1. Bem, neste vídeo nós iremos ver exemplos das instruções if e switch. Então vamos dar início criando aqui um novo arquivo fonte. A gente vem no menu arquivo, novo, arquivo fonte. Para facilitar o nosso trabalho aqui no nosso editor, a gente pode ativar aqui algumas opções. A gente vem em ferramentas, opções do editor. Na aba geral a gente deixa marcado aqui destacar chaves e parênteses. E na aba display a gente deixa marcada a opção número de linhas. Tá? Dá um OK. Vamos então dar início ao nosso código. A gente vai fazer um código bem simples, onde vocês poderão entender o que a instrução if faz e como ela funciona. Então vamos dar início criando aqui, incluindo as nossas bibliotecas. Include std io.h e include stdlib.h. A gente vai criar a nossa função principal do tipo inteiro, main. Veja aqui que o destacar chaves e parênteses aqui facilita o nosso trabalho. Ele destaca para a gente não se perder aqui, esquecendo de fechar ou abrir alguma chave. Então, vamos aqui dar início aqui. Vamos comentar essa primeira linha dizendo que ela vai ser a declaração das variáveis e leitura dos dados, certo? Vamos criar então três variáveis do tipo float. Vou chamar elas de nota 1, nota 2 e média. Elas são do tipo real. Aqui no C, float. Vamos chamar, escrever uma função para receber o primeiro valor, nota 1, certo? Printf digite o valor da nota 1. Vou dar um espaço aqui. E um scanf, vamos receber esse valor aqui, ou scanf, tá? Tanto faz, a pronúncia é o que menos importa aqui no desenvolvimento do código. Scanf uma variável do tipo float. Vamos receber aqui o ponteiro para a variável que vai receber esse valor, no caso aqui a nota 1, certo? Vamos fechar nossa função. Para adiantar o nosso processo aqui, vamos copiar que a gente vai receber a nota 2 aqui, mesma coisa, só vamos mudar aqui os valores. A gente recebe nota 2 e valor, digite o valor da nota 2. Já recebemos as duas notas. Agora vamos atribuir à variável média o valor da média dessas duas notas recebidas. Então, média vai receber nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Opa, dividido por 2 aqui fora do parênteses, senão o cálculo fica errado. Correto? Agora vamos fazer a verificação aqui, onde a gente vai usar o if para ver se a média corresponde a um valor aprovado ou não. If média maior ou igual a 7, eu vou dar uma mensagem para o usuário aqui dizendo que o aluno está aprovado. Print f, vamos dar um enter aqui, para 2 enter para melhorar a visualização do nosso programa. Aluno
aprovado. Vamos fechar nossa instrução. E se a média não for maior ou igual a 7, a gente dá um else. Certo? Podemos copiar aqui a mensagem. Aluno reprovado. Certo. Agora vamos dar aqui um System Pause. E como a nossa função é do tipo inteiro, vamos fechar aqui a instrução. A gente tem que retornar alguma coisa para o programa, para o sistema operacional. Return 0. Certo? Bom, vamos rodar o programa. Antes de rodar, deixa eu comentar aqui que aqui ele faz a verificação da média. Verificação da média. Antes de compilar o programa, vamos salvar o nosso arquivo fonte. Então vamos lá no menu arquivo, salvar como. Ele vai ser um arquivo do tipo C. Vou salvar aqui nessa pasta exemplo. Vou chamar ele de exemplo if. Salvei o nosso programa, nosso código fonte. Para compilar, eu vou lá no menu executar, compilar e executar, ou a tecla F9. Compilei e executei. Tá meio lento porque tá rodando a ferramenta que está gravando o vídeo. Vamos lá. Tá aqui, digite a nota 1. O cara tirou 3 na primeira nota e 5 na segunda. Aluno reprovado, olha lá, faltou um /n ali para melhorar um pouco o visual do nosso programa. Vou deixar aqui um /n e não aprovado também, /n. Tirar esses espaços aqui para ele iniciar. Vamos compilar novamente. Vamos lá no menu executar, compilar e executar. Vamos lá, digite a nota 1. O cara tirou 10 na primeira nota e 4 na segunda. A média deu 7, aluno aprovado. A gente pode colocar aqui uma exclamaçãozinha, só para enfeitar um pouco. Vamos executar novamente. Nosso programa, basicamente, ele tá calculando a média de forma correta, né? Novamente, vamos lá. Ele tirou 8 na primeira prova e tirou 4 na segunda. O aluno reprovado, a média dá 6 aí. Tá ok, nosso programa tá rodando corretamente. Para melhorar o entendimento aqui da instrução if, eu vou debugar esse código, vou fazer o debug aqui. A gente tem essa opção. Vamos criar um breakpoint aqui. O que é esse breakpoint? Quando ele chegar até ele chegar nessa instrução aqui, assim que ele chegar nela, ele vai parar o programa e eu vou poder verificar os valores de cada uma das variáveis aqui. Então, vamos lá dar um debug. Vamos lá. Digitar o valor da nota 1. Ele tirou 7. E na nota 2 ele tirou 8. Ó, antes de mostrar se ele está aprovado ou reprovado, ele parou aqui no nosso breakpoint, nosso ponto de parada. Para que serve isso? Eu posso
Quando ele estiver nesse ponto, eu vou verificar o valor das variáveis, os valores que foram atribuídos às variáveis, e poder analisar melhor o código. Então, eu deixando o mouse em cima de nota 1, ele aparece aqui do lado, nota 1 recebeu o valor 7, deixando o mouse em cima de nota 2 recebeu o valor 8. E a média recebeu 7,5. Então, quando ele chega aqui no if, você vai perceber que ele faz a verificação, 7,5 é maior ou igual a 7? É maior. Então, ele vai dar a mensagem de aprovado. Se não fosse maior ou igual a 7, ele daria a mensagem de reprovado, né? O else aqui equivale ao senão lá de algoritmo que vocês aprenderam. Eu vou dar um continuar aqui, um passar adiante. Volto para o nosso código. Ele executou, ó, aluno aprovado, a média é maior ou igual a 7, certo? E posso continuar aqui o nosso código. Ok, pessoal? Vamos agora a um exemplo de instrução if else, né? Ou else if, na verdade, né? Você pode fazer mais de uma, na verdade você faz mais de uma verificação. Você tem um if, em seguida você tem um else if, né? A gente pode usar esse mesmo programa aqui. Eu vou copiar esse código, fazer uma cópia, ok. Vou pedir um novo arquivo fonte, certo? Vou colar esse código aqui. Deixa eu salvar ele como aqui. Ele é do tipo .c, nossa linguagem. Vou chamar ele de exemplo else if, certo? Basicamente o programa vai fazer a mesma coisa, só que eu vou ter um ponto a mais de verificação aqui com a instrução else if. O que eu faço? Nosso programa ele só falava se ele era reprovado ou aprovado. Ele não falava se o aluno poderia ir para exame ou não. Então, posso criar essa instrução aqui. Deixo ela embaixo. Eu vou colocar uma nova instrução else if, que equivale a... Ele pergunta, se a média for maior ou igual a 7, o aluno é reprovado. Se não, certo? A média for menor do que 4, se a média for menor do que 4, aí sim ele vai receber a mensagem de que o aluno foi reprovado, certo? Tá fazendo mais sentido agora o nosso programa. Então, se a média for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se não, se a média for menor do que 4, aí sim ele está reprovado. Se não, ele está de exame, certo? Então eu tenho uma verificação a mais. Vamos ver se vai rodar. Eu vou lá no menu executar, compilar e executar, ou pressiono a tecla F9. Vamos lá, digite o valor da nota 1. Ele tirou 2 na prova. E ele tirou 5 na segunda prova. O aluno está reprovado, a média dá 3,5, né? 5 mais 2, 7, dividido por 2, 3,5. Está correto, ele está reprovado. Ok, vamos lá de novo. Vamos rodar ele novamente e tentar chegar no valor lá que ele vai dizer que o aluno está de exame. A gente vai no menu executar, compilar e executar. Ele está um pouco lento. Vamos lá. Ele tirou 7 na primeira prova e tirou 5 na segunda prova. O aluno está de exame, certo? Ou substitutivo, não sei, pode ser várias mensagens, certo? Mas ele verificou, ele não está nem aprovado nem reprovado, né? Ele está com a média abaixo de 7, mas também não é menor do que 4, que não reprovaria. Então ele foi para o exame, certo? Esse foi um exemplo bem básico de como funciona o if, o else if e o else novamente. E nós temos também uma função chamada switch. Essa função ela dá mais opções ainda do que o if.
e o if else, né? Vamos criar um novo código aqui. A gente vai lá no menu arquivo, novo arquivo fonte, certo? Já vamos salvar esse arquivo aqui, salvar como do tipo C. O exemplo vai se chamar exemplo switch. Exemplo switch. Vamos lá. Salva aqui. Mesma coisa, vamos criar um programa que vai mostrar um menu aqui pro usuário, né? Vamos copiar esse cabeçalho aqui. Isso aqui pode ser utilizado. std.io, std.lib, declaração das variáveis e leitura dos dados. Eu vou chamar esses números aqui, eu vou chamar agora, não é mais nota, vou chamar de N1, N2 e resultado. Declaração das variáveis. Vou criar uma nova variável chamada opção, certo? E vou ler aqui os dados. Vamos ler primeiro esse N1 e N2, né? Printf. Digite o primeiro número. 2 pontos, espaço, ponto e vírgula. Vamos ler esse número aqui, scanf. É uma variável do tipo float. Então, aqui o f e o ponteiro para ler essa variável é n1, ponto e vírgula. Vamos ler o n2 aqui. Vamos copiar e aproveitar esse código aqui. Digite o segundo número. O segundo número é o n2. Certo, pessoal? Vamos, para melhorar a aparência do nosso programa, vamos dar um /n aqui. Na verdade aqui não precisa, vamos aqui, /n, digite o segundo número. Li o primeiro, li o segundo número. Agora eu vou apresentar um menu para o usuário aqui. Vamos lá. Vou aproveitar aqui o printf. Nesse menu eu vou escrever a opção, vou escrever a seguinte string aqui. Escolha uma das opções. 2 pontos. Então, /n aqui para ele descer. Copiar o código aqui. A primeira opção, vamos chamar a opção 1. Vou chamar ela de soma. Vamos copiar. A segunda opção, vou chamar ela de, vamos ver o que é esse nosso programa, vamos chamar de multiplica. E a terceira opção, chamar ela de calcula média. Uma quarta opção aqui eu vou chamar de sair. /n, opa, tá maiúsculo. /n. Vamos mudar aqui os valores, opção 2, opção 3 e opção 4. O menu ele apresenta essas opções para o usuário. Vamos ver se vai aparecer de forma correta lá. Escolha uma das opções, soma, multiplica, calcula média e sair. Bom, eu preciso ler essa opção, por isso que eu criei essa variável inteira ali, chamada opção. Eu posso dar um scanf, ela é do tipo inteiro, então eu vou ler com D. Vou criar aqui o ponteiro para atribuição do valor à variável.
opção é o nome da nossa variável, ponto e vírgula. Agora sim que entra o switch. Como que o programa vai escolher, vai saber qual função executar a partir da escolha do usuário? Então, existe a função chamada switch. O que esse switch faz? Ele vai pegar a variável opção, que o usuário digitou, e nós temos que ele faz a escolha a partir do código abaixo, né? O primeiro código, no caso, ele vai usar o case, né? A função, essa instrução case dentro da instrução switch, que faz a seleção de qual opção. Ele faz uma comparação. Ele vai escolher na variável opção, ele vai analisar caso a caso. Aqui, caso a opção tenha o valor inteiro 1, ele vai executar uma instrução que eu vou determinar aqui dentro agora. A função resultado, a variável resultado, ela não recebeu nenhum valor aqui. Então, se o usuário escolheu a opção 1, então vamos lá. Resultado, a variável resultado, é um código bem simples, bem enxuto, pessoal, tá? Não tem segredo, não. Resultado recebe N1 mais N2, o número 1 mais o N2. Então, só para a gente entender, o nosso programa ele vai fazer uma dessas opções a partir dos números que o usuário digitou. Então, o resultado vai receber número 1 mais o número 2. Pronto, eu preciso mostrar esse resultado para o usuário, então eu vou dar um printf aqui. Vamos dar um /n para ele aparecer mais organizado lá. O resultado é como ele é do tipo real, do tipo float, ele vai aparecer quebrado. Então, para a gente determinar quantas casas após a vírgula esse número vai ser mostrado na tela, a gente põe ponto zero é a quantidade de casas após a vírgula que a gente quer. No caso F, vamos dar aqui um /n para ele quebrar. Então o resultado é F, vírgula aqui, temos que chamar a variável resultado, logicamente. Ok. Beleza, pessoal. Após mostrar o resultado na tela, a partir da opção escolhida pelo usuário, a gente tem que parar a execução dessa função. Para isso a gente utiliza a função break. O que o break faz? Ele para o programa nesse momento aqui e continua depois do switch aqui. Então ele para o switch. Então, caso o usuário digite a opção 1, case 1, ele vai atribuir para a variável resultado N1 mais N2 e vai mostrar na tela o valor de resultado. Se o usuário digitar 2, vamos reaproveitar esse código aqui. Case 2. Case 2. Qual que é a opção 2? Multiplica. Resultado recebe N1 vezes N2. E mostra o resultado para o usuário. Caso o usuário digite 3, case 3, ele faz uma comparação simples, pessoal. O switch ele pega a variável opção. Se isso aqui fosse uma letra, eu teria que determinar aqui no case caso A, caso B, caso C, certo? No caso aqui eu estou usando a opção, o nosso menu está utilizando a opções numéricas, então caso 1, caso 2, caso 3, o que o 3 faz? Ele calcula a média. Então, resultado recebe N1 mais N2 dividido por 2. Vamos lembrar de colocar entre parênteses aqui, por uma questão de precedência, ele vai calcular de forma correta agora, dessa forma. Então, o resultado recebe N1 mais N2 dividido por 2. E mostra o resultado na tela para o usuário e dá o break. Lembrando que ele faz
uma dessas funções, para ficar claro, ele só vai fazer uma dessas funções. Caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4. O que o caso 4 vai fazer? Ele vai sair, então ele vai parar o programa. Então, não quero mostrar mais nada para o usuário, só quero sair. Dou um break, então ele sai do switch. Quando ele sai do switch, no caso aqui a gente pode usar o System Pause lá, que ele vai finalizar o programa. Mas e se o usuário não digitar nenhuma dessas opções? Se ele digitar aqui 5, o que ele vai fazer? O switch, ele tem, além dos cases aqui, ele tem uma instrução chamada default. O que o default faz? Justamente isso, é a opção padrão. Se o usuário não digitar nenhuma das opções ali, e sempre tem usuário que consegue fazer isso, eu vou dar uma mensagem para ele aqui, opção inválida, certo? Vamos dar um /n aqui, /n, vamos finalizar essa instrução. E o default também precisa do break, ele dá a opção inválida e sai do switch, certo? Bom, saindo do nosso switch aqui, o nosso seletor, vamos conferir aqui, essas chaves aqui é do switch mesmo. Nossa função principal, ela está sem chave, então vamos fechar o do switch, vamos fechar da função principal aqui, ok, do switch aqui. Antes de finalizar, a gente precisa dar um System Pause para o usuário ver o que aconteceu. System Pause, ponto e vírgula. E como a nossa função principal é do tipo inteiro, tá aqui int main, ela precisa retornar algo para o sistema operacional. Então vamos dar um return 0 e ok. Vamos ver se não tem nenhum erro aqui. Vamos ver se vai funcionar. Nosso arquivo já foi salvo. Vamos lá na opção executar, compilar e executar. Ele deu um erro aqui no case 2. Aqui ó, na verdade não é case 2, ele deu um valor duplicado aqui, seria case 4. Case 1, case 2, case 3, case 4. Case 4 equivale à opção sair. A opção sair, ele vai só parar a execução do switch. Quando sair do switch, ele vem para o System Pause. Vamos lá no menu executar, compilar. Digite o primeiro número, vamos digitar aqui 10. Segundo número, 20. Aí ele já mostrou o menu aqui pra gente, ó. Menuzinho bem simples que a gente fez, ó. Escolha uma das opções: soma, multiplica, calcula, média e sair. Vamos multiplicar isso aqui. A opção 2. O resultado é 200. Então ele fez a conta correta. Então ele mostrou aqui a multiplicação, que é o caso 2, case 2 aqui. N1 vezes N2 atribuído a resultado, e ele mostrou na tela a variável resultado. Vamos executar mais uma vez. Executar, compilar e executar. Digite o primeiro número. Vou digitar um número simples aqui: 3 vezes 3 e 4. Vamos calcular a média desse número aí. Opção 3, calcula a média. 3 mais 4, 7, dividido por 2, 3,5. Ele calculou a média de forma correta. Vamos lá, executar novamente, ver se a função sair está funcionando, ver se realmente ele só para o switch e sai do programa. Opção executar, compilar e executar. Digite o primeiro número: 8 e 2, vamos ver se ele sai. Opção 4. Bom, já parou a execução do programa. Sair. Vamos testar agora a opção número 1, que é a função de soma. O switch ele pode ser utilizado em inúmeras situações, né? Essa é uma situação bem simples, mas que ela acaba mostrando pra gente como que funciona o switch, né?
Vamos ver a função soma. 55 mais 22. Vou querer somar. Opção 1. Fez a soma de forma correta. Opção é 77. Bem, pessoal, o objetivo dessa aula era demonstrar justamente as instruções if, a else if e a instrução switch. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição no ambiente. Tá? Essa matéria está disponível no arquivo 1, lá na pasta da biblioteca, nas páginas 41 a 44. Tá? É um arquivo, um assunto bem tranquilo de ser estudado, mas que só vai entrar na cabeça da gente praticando. Então peguem esse vídeo, esse código. Se vocês precisarem de exemplos, podem solicitar, a gente manda para vocês e pratiquem, porque programação só vai entrar de forma fácil na nossa cabeça com a prática. Era isso que eu tinha para falar. Bons estudos a todos.